Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos, mantendo o nosso compromisso com o aluno. Foi comercializado pelo 3D Concursos, pelo menos IAF, Contabilidade Pública, materiais relacionados ao TRE Pernambuco, né? E aí, o objetivo desse vídeo é apresentar a resolução das questões para os alunos que fizeram essa prova, até para servir de subsídio qual o grau de detalhamento, qual o grau de profundidade que o aluno deve ter durante 2017 para as provas da Banca CESP, no que tange ao orçamento público. A gente vai trabalhar aqui com a seguinte prova: TRE Pernambuco, analista judiciário, área administração, com as questões de AFA. Vamos lá? Então, é o cargo 1. 45. Oferecer ensino público e gratuito a amplos setores da população estatal, que promove um ajuste na oferta de bens e serviços à sociedade, permitido, entre outros benefícios, acesso à educação aos setores mais carentes da sociedade. Esse aqui é que é o pulo do gato da questão. Aí ele pega as opções corretas. Letra A. Assentou o desequilíbrio do mercado? Produz um serviço público que caracteriza a função locativa? Promove um ajustamento na distribuição de renda? Cumpre sua função estabilizadora? Atende a uma necessidade social da população sem interferência na função econômica? Vamos lá. Vamos analisar isso aqui da seguinte forma, até para fazer uma revisão aqui com você. Existem 3 funções econômicas do orçamento: função locativa, função distributiva, função estabilizadora. Vamos começar da estabilizadora para a locativa. A função estabilizadora, ela visa, certo, controlar a inflação, combater o desemprego, gerar o crescimento econômico. Nesse texto aí, no enunciado, não tem nada de estabilizadora. Beleza. Aí você ficaria em dúvida entre duas opções: entre a função locativa e a função distributiva. Qual é o pulo do gato da função distributiva? Para você marcar a função distributiva, tem que atender a população mais carente. Tem questões antigas, inclusive estava no meu material, uma questão que caiu num curso de aperfeiçoamento do Banco do Brasil, que era a seguinte: a entrega de casas populares é função locativa ou função distributiva? Qual é a que caracteriza mais? Resposta da banca: função distributiva, porque casas populares, você está focando mais na população de baixa renda. Se a questão falasse obras de infraestrutura, estradas, obras de infraestrutura, estradas, é função locativa. Só que atende tanto a população mais favorecida quanto a mais carente. Então, o gabarito dessa questão foi a questão que dizia função distributiva, certo? Quando o Estado intervém na economia, ele afeta a economia, seja na função locativa, distributiva e estabilizadora, sendo que a estabilizadora é para controlar a inflação, combater o desemprego, a distributiva é reduzir a desigualdade de renda, combater as desigualdades, e aí a palavra-chave é foco na população mais carente, com recursos de todos, certo? Então, o mais rico, com maior favorecimento, ele paga mais impostos para ajudar, inclusive, a população mais carente. A função locativa são bens públicos para atender de forma indiferentemente de classe social. Beleza? Então, realmente, o gabarito oficial foi letra C e eu concordo com ele. Questão 46. O parágrafo único do artigo 20, conforme o qual os programas especiais de trabalho, PET, que por sua natureza não possam cumprir, aí parará, constituem exceção ao princípio da... É o que eu falo. A gente tem que... O princípio da especificação, ele não é um princípio fácil, porque ele tem 2 vertentes. Eu não vou revisar todo ele aqui agora. Mas na vertente da Lei 4.320, ele tem uma exceção, que é justamente os programas especiais de trabalho. Por isso que o gabarito aqui seria princípio da especificação. Além disso, tem uma exceção que não está na Lei 4.320, mas está no Decreto-Lei 200, de 1967, que é a reserva de contingência. Essa é a vertente 1 do princípio da especificação, ou seja, você deve detalhar a LOA até o nível de elementos, e tem 2 exceções: PET, Programa Especial de Trabalho, que foi cobrado na questão, e reserva de contingência. A segunda vertente, que eu não vou explorar agora, mas está nos meus materiais, está nas dicas, está na zoeira orçamentária, para quem está me acompanhando. Eu tenho um grupo no Telegram já, 2 grupos de orçamento e um de contabilidade pública. É só entrar em contato comigo no meu e-mail do 3D, que é paceli, @3dconcurso.com.br. Me manda um e-mail que eu te digo como você vai acessar esses materiais gratuitos aí. Facebook, Instagram, Telegram, tá tudo por aí. Mas continuando. A segunda vertente
é como o princípio da especificação é trabalhado hoje, na atualidade. Isso aqui eu não vou explorar agora, até porque a questão não cobrou isso, mas isso já foi cobrado em prova. Questão 47. Relativamente ao orçamento público, assinale a opção correta. O orçamento anual deve incorporar os orçamentos fiscal, de investimento, da Seguridade e das empresas nas quais o poder público tem participação. Ele colocou 4 orçamentos aqui. Na verdade, são 3 orçamentos: fiscal, Seguridade Social e de investimento. E no investimento é das empresas em que a União possua, direta ou indiretamente, a maioria do capital social votante. Por isso que a letra está errada. Letra B. Na classificação orçamentária segundo fonte de recursos, os resultados obtidos no Banco Central do Brasil são considerados outras fontes. Esse aqui foi difícil, porque outras fontes são 99. Não tinha como você saber qual era o código 99. Mas o que você tem que saber é que existe um código específico para o Banco Central. O código do Banco Central ele não é o outros. Existe um código específico do Banco Central. Poxa, professor, mas essa foi super radical. Não tinha como matar essa. Beleza, vamos marcar um asterisco aqui. Mas ela está errada, porque não é outras fontes. Vai ter uma fonte específica só para o Banco Central. C. Os programas contidos no orçamento público dividem-se em... Ele fala orçamento, hein? Ele não fala PPA. Temáticos, gestão, manutenção e serviço ao Estado e operações especiais, incluindo nessa última categoria o serviço da dívida externa. Esse foi o gabarito e eu concordo plenamente com ele. Quem, para dizer assim, o professor está carteando, não fala nada disso, essa questão aqui, tem um vídeo meu no meu canal do YouTube, que é um vídeo que fala sobre PPA, LDO e LOA. É a chamada visão geral dos 3 instrumentos. Nesse vídeo, eu dou 2 exemplos de programa de operações especiais. Serviço da dívida, que foi o que foi cobrado aqui, e transferências constitucionais da União para estados e municípios. Esses 2 programas de operações especiais, eles só constam na LOA, eles não constam no PPA. Mas por que eu estou te lembrando disso? Para dizer que esse vídeo está no YouTube. Quem viu esse vídeo que é free, com certeza marcou certo aqui nessa questão. E aí você elimina a letra B, óbvio. D. Enquanto o crédito especial é incorporado ao orçamento, a despesa com crédito suplementar apresenta-se separadamente ao orçamento. Falso. Uma dica também, que tem a ver numa outra aula, também está no canal do YouTube, é uma aula que fala sobre tipos de créditos adicionais. O que é que eu digo? Os créditos adicionais, eles são instrumentos retificadores. O que é um instrumento retificador? Ele retifica a LOA, ou seja, ele se incorpora à LOA e gera um desvio quanto à finalidade do gasto. Ou seja, um desvio proposital. Olha, eu queria gastar em saúde, agora eu vou, ao invés de comprar equipamento de saúde, eu vou comprar mais vacinas. Ou seja, você desviou um pouco a compra. Onde eu quero chegar com isso? Que os créditos adicionais, eles são instrumentos retificadores do orçamento. Eles não são instrumentos paralelos ao orçamento. Beleza? Então, todos os créditos adicionais, eles são incorporados à LOA e retificam a LOA. Por isso que a letra D está errada. E o plano plurianual estabelece diretrizes nacionais para a despesa de capital e para os programas de duração continuada. Aqui não fala diretrizes nacionais, fala diretrizes, objetivos e metas. E é da administração pública federal. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar com isso o seguinte. A questão ficou errada porque ele colocou nacional. Então, não tem um PPA que tem metas nacionais. Você tem metas para a União, metas para os estados, Distrito Federal e metas municípios. Cada um desses entes tem o seu PPA. Ou seja, a gente vai ter 5.528 PPAs, certo? Se a gente considerar 5.500 municípios, mais os 27 estados e o DF e a União. 5.528 PPAs. Cada PPA vai ter diretrizes, objetivos e metas para aquele ente. Beleza? Então, o gabarito realmente, concordo, C de casa. A letra B foi a mais difícil aqui. 48. A respeito da programação e execução orçamentária e financeira, assinale a opção correta. O CIAF permite o acompanhamento orçamentário por meio de dados físicos e financeiros dos subtítulos das ações. Então, o erro que deve ter sido dado por causa dessa parte de dados físicos, porque no CIAF você insere os dados financeiros. As alterações orçamentárias são realizadas por meio de créditos suplementares, especiais ou extraordinários, sendo vedada a alteração da modalidade de aplicação. Falso. Pessoal, na hora que você cria um crédito adicional, você pode alterar totalmente a classificação na despesa. Por isso que a questão está errada. Compete ao órgão descentralizador do crédito a programação financeira das dotações descentralizadas relativas a termo de convênio.
certo? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se um ente faz um convênio com outro ente, compete a ele fazer a descentralização orçamentária e a descentralização financeira, certo? Então seria isso. D. A execução dos créditos orçamentários por unidade gestora, pertencente a órgão de estrutura diferente da prevista na lei do orçamento, constitui por meio de descentralização interna? Não, aqui seria descentralização externa. O acompanhamento orçamentário externo é a atribuição dos tribunais de contas dos estados e da União. Não. O acompanhamento orçamentário externo, primeiro nem existe esse negócio de acompanhamento orçamentário externo e interno. Mas se a gente for considerar como controle externo, o controle externo é de responsabilidade de quem? Ele é de responsabilidade do legislativo, certo? Então aqui deveria ter legislativo. Ah, professor, mas não está errado isso aqui, beleza. Mas o gabarito realmente foi letra C, certo? A letra E ele considerou que aqui ficou incompleto. Incompleto no sentido de errado mesmo. Então o acompanhamento orçamentário, ou seja, o controle externo, é de titularidade, é feito pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Ele coloca que é atribuição. 49. Com relação à receita pública, marca a opção correta. As receitas de capital são receitas de capital, os recursos financeiros recebidos por ente público para custear despesas com pessoal, serviço terceiro e material de consumo. Isso aqui é corrente. Um dos estágios da despesa pública é o recolhimento, que consiste na entrega dos recursos devidos pelos contribuintes ao Tesouro Nacional. Isso aqui é arrecadação. A classificação da receita pública por fonte de recursos indica a origem do recurso segundo seu fato gerador, quer seja do Tesouro Nacional, quer seja de outra fonte. Isso aqui, pessoal, seria a origem do recurso. Seria a classificação quanto à natureza. As dívidas da União dividem-se em dívidas ativas e passivas. Falso. Dívida é só uma. Quando ele fala dívida, você vai ter dívida flutuante e dívida fundada. Dívida ativa não é um tipo de dívida. Dívida ativa é um direito. Por isso que está errada a questão. E letra E. A receita pública origina tanto da exploração do patrimônio de uma pessoa jurídica de direito público, quanto do poder do Estado de exigir prestações pecuniárias dos cidadãos. Esse foi o gabarito. Fechou. Questão 50. A respeito da despesa pública, assinale a opção correta. Restos a pagar são despesas pendentes de empenho e pagamento quando do encerramento do exercício financeiro. São despesas pendentes de pagamento. Esse empenho aqui ficou errado a questão. A despesa com inscrição em restos a pagar cancelada constitui uma despesa de exercício anterior se o direito do credor ainda estiver em vigor. Verdadeiro. Esse foi o gabarito. Os restos a pagar e serviços da dívida a pagar são exemplos de dívida flutuante. Obras, subvenções econômicas e juros são despesas de capital. A única coisa aqui que é despesa de capital é obras. Juros e subvenções econômicas, qualquer subvenção é despesa corrente. Empenho é o ato contábil que registra a obrigação do Estado de efetuar pagamento a terceiro, pendente ou não de implemento de condições. O certo mesmo seria o ato da autoridade competente, certo? Que cria obrigação para o Estado. Esse de efetuar o pagamento foi o que eu acho que a questão tornou a questão errada, porque a obrigação de efetuar o pagamento só vem depois da liquidação. Ou seja, um empenho é uma obrigação potencial. A obrigação efetiva de pagamento só vem após a liquidação. Beleza? Questão 51. Marca a opção correta. As contas do Judiciário são apresentadas no âmbito da União pelos presidentes dos tribunais de justiça. Primeiro, olha, ele fala União e tribunais de justiça. Já tem um erro aqui. Tribunal de Justiça é do Estado, não é da União. Então aqui já está errado. O orçamento público é um instrumento de transparência fiscal. Esse foi o gabarito e aí fechou. A despesa pública e os fluxos financeiros devem obedecer ao regime de competência. Olha aqui. A despesa pública é regime de competência. Os fluxos financeiros é regime de caixa. Então, fluxo financeiro, caixa. O balanço orçamentário deve conter as receitas por grupo de natureza e as despesas por fonte. Aqui está errado também. Por quê? Porque grupo natureza é uma classificação da despesa, não é da receita.
O relatório de gestão fiscal deve conter o total da despesa com pessoal, excluído os pensionistas. Falso. Primeiro, não vai se excluir sempre os pensionistas. Você vai colocar tudo, só que você vai deduzir os pensionistas que tiverem recursos vinculados. Beleza? Então aqui está errado também. Aqui cabe um aprofundamento para você entender o que eu falei no detalhe. Então, quando você calcular a despesa com o pessoal, para fins de LRF, você pega a despesa total com o pessoal, que é a despesa empenhada dos últimos 12 meses, tira o que não é da competência dos 12 meses anteriores, você inclui tudo, ativo, inativo e pensionista. Sendo que você vai tirar apenas as despesas com inativos e pensionistas com recursos vinculados. Essas você tira. E aí você chega na despesa com o pessoal para fim de LRF, ou seja, a despesa com o pessoal para fim de LRF ela pode englobar os ativos e, em determinadas circunstâncias, vai englobar os inativos. Por isso que a questão está errada. 52. Marca a opção correta. A proposta de aperfeiçoamento da ação governamental dispensa a elaboração de estimativa do impacto orçamentário, mas exige a estimativa do impacto... Dispensa o impacto financeiro, mas exige o impacto orçamentário. Falso. Então, qualquer expansão de ação governamental que vai gerar uma despesa tem que ter avaliação do impacto orçamentário e financeiro no exercício de referência e os dois seguintes. A dívida pública mobiliária é o contrato de obrigações financeiras dos entes públicos resultante de leis, contratos e convênios. Essa aqui é a dívida pública consolidada. Um dos objetivos da LRF é fixar normas que estimulem a responsabilidade na gestão fiscal. Essa questão aqui já foi mais difícil. Na LDO, o anexo de metas fiscais deve conter avaliações atuariais. Verdadeiro. E a receita corrente líquida é o montante bruto das receitas tributárias, contribuições patrimoniais, depois de efetuadas as deduções legalmente previstas. Aqui faltou ainda deduções constitucionais também. E outra, deveria ser o montante das receitas correntes, totais, brutas, dos últimos, arrecadadas nos últimos 12 meses. Então essa questão ela ficou muito incompleta aqui. Beleza? Então o gabarito realmente foi dedidado. Ok, pessoal? Então, assim, a prova não foi fácil. A prova, ela te conduzia em alguns momentos para 2 bolas divididas, certo? E aí você tinha que aprimorar realmente o conhecimento. Assim, cara, eu vou marcar a mais certa. Aqui eu tenho maior segurança, a que está mais clara na legislação. Mas essa prova não foi definitivamente uma prova fácil. Foi uma prova de nível médio para muito difícil. Está no intermediário, do médio para muito difícil. Certo? Beleza, pessoal? Então, até as próximas questões comentadas. Fiquem com Deus.